Shalom, shalom, que a graça e a paz do eterno Deus de Israel esteja em nossas vidas. Bem-vindo de volta ao nosso curso avançado de interpretação bíblica. Estamos hoje interpretando alguns textos e esse texto é um texto polêmico, um texto muito usado na igreja. Eu me divirto muito com alguns textos polêmicos, porque quando ele está isoladamente, ele vira uma referência no altar de muitas igrejas, e a gente acredita que já é meio cômico a utilização de alguns textos, a utilização dele isoladamente, né? Fica um pouco cômico quando algumas pessoas que não fazem a utilização da hermenêutica, da exegese da forma correta, e fica até cômico a utilização de alguns textos. Esse texto aí, por exemplo, que a gente está na tela, é o texto que está escrito em Devarim, né, no livro de Devarim, que é o mesmo livro Deuteronômio, né, que alguns conhecem como Deuteronômio, capítulo 28, verso 13, que diz assim: "E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda." Queridos, isso aí é uma bênção de Deus, essa utilização, a utilização desse texto nos altares da igreja. Eu até fico feliz em saber que muitas pessoas querem ser cabeça e não cauda. Mas o problema é que a forma que está sendo utilizada ele, né, fora de contexto. E a maioria dos profetas, os profetas de hoje, diz que Deus quer a pessoa como cabeça e nunca por cauda. Você vai ser Deus te chamou para você ser cabeça, você não vai ser cauda. E até alguns pastores hoje de avivamentos, né, esses pastores de avivamentos pentecostais, eles têm essa mania de usar esse texto aí totalmente fora de contexto e diz que a igreja em si, ela sempre será cabeça e nunca será cauda, porque essa é a vontade de Deus, né, segundo alguns profetas e alguns pregadores de avivamento aí. Eles dizem sempre que a pessoa será cabeça e nunca será cauda. Mas a gente precisa ter cuidado nesse momento de interpretar, para que a gente analise todo o contexto e saber qual é a verdade desse texto. Porque a gente está encontrando duas fases aí nesse texto. Só nesse texto fala de bênção e de maldição. Então o contexto ele vai explicar justamente isso aí, sobre as bênçãos e sobre essas maldições, que no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, se refere, no verso 13, se refere a isso aí. Vamos interpretar o texto. No texto diz assim, Deuteronômio diz assim: "Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo." E esse texto está na linguagem da NVT, que é uma linguagem da tradução muito, eu sempre recomendo, né, que a NVT, tenho recomendado muito aos nossos alunos, e para quem gosta de colecionar bíblias com linguagem diferenciada, a NVT eu indico, que é a nova versão transformadora. Sempre indico a NVT para fazer parte do seu acervo de bíblias de traduções diferenciadas, tá? Então por isso que ela já começa com essa exortação. E a gente vai entender melhor lá na frente um pouco, mas vamos entender no contexto. Vamos entender logo de imediato a palavra cabeça no hebraico, que é rosh, cabeça no hebraico. Quando ela tem a preposição le, no hebraico, fica lerosh, que é por cabeça. Lerosh, ela está junto com a preposição por, então ela automaticamente tem uma pronúncia diferente. No texto original, em Deuteronômio, ela está lerosh, ou seja, por cabeça. Mas rosh em si só é cabeça, é chefe, é líder, é a pessoa que está no pico, é a pessoa que está no cume, é o início, é a parte inicial, é a ramificação, é um ser superior. Então Rosh quer dizer justamente isso aí. Então
Por que Deus utiliza o termo cabeça? Quer dizer, você vai ser chefe, ou você vai estar em cima, no cume, você vai ser sempre visto, principal, você será o começo, você será o início. Então, Rosh é justamente isso. É algo que está na frente, é um ser, é um líder, a ramificação, o início está surgindo dali. Tá? Então, se a pronúncia Rosh no hebraico significa isso aí, que é o início. Então, de cara a gente já vê que Deus está dizendo que a pessoa pode ser um líder, né? Vou te colocar como chefe, como líder, vou te colocar numa condição, num patamar aonde você vai ser sempre visto e observado, né? Já a palavra cauda, Zanav, Zanav é cauda, e ela leva também a mesma preposição, lerzanav, que é por cauda, lezanav. Zanav quer dizer cauda, rabo, ponta, algo inusitório, ou algo insignificante. Então, zanav quer dizer algo que não tem muito significado, algo muito pequeno. Mas ela vem da mesma raiz de zunav. Zunav quer dizer cortado, eliminado, encurtado, resumido. Então guarda bem essa palavra. Quando Deus se refere cauda, significa vai ter um resumo, você vai ser reduzido, você vai ser diminuído, você vai ser cortado. Tipo assim, as bênçãos não virá mais sobre a tua vida, os tempos de glória não estarão mais presentes com você. Então, a condição de ser cauda dá o início, não é porque vai estar no final, não, mas é que vai ser encurtado. A Zunav quer dizer justamente isso, você vai ser algo insignificante, ninguém vai te respeitar, você vai ser desconsiderado, desrespeitado por outras nações. Então já segue o processo agora de maldição dentro desse texto. Só que a gente sempre vê como se fosse sempre bênção. O Senhor vai te colocar como cabeça, não por cauda. Mas ela tem uma escolha aí. E para isso a gente precisa entender agora, né, entender o contexto. No que diz o contexto. O contexto se refere que os hebreus seriam influenciadores para outras nações, isto se eles fossem obedientes, mas se fossem desobedientes, seriam caudas. Olha lá, eles seriam caudas, ou seja, eles seriam envergonhados, eles seriam exterminados por uma parte do seu povo seria reduzido, uma parte do seu povo sofreria, eles seriam, na verdade, pessoas sem valores, não teria respeito, iriam sofrer muito. Então, o que Deus está falando no contexto é justamente isso, se for obediente. Então a bênção da cabeça, da liderança, do destaque, só viria se Israel fosse obediente às leis de Deus, obediente a que o Senhor reservou para eles. E se eles desobedecessem, eles iriam padecer, iriam sofrer por causa disso. Aí o texto é bem claro e deixa esse entendimento. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não debaixo. Aí olha o contexto, a parte B, na verdade, olha o que a parte B diz para nós, que ela diz assim, quando obedeceres o mandamento. Então é condicional, entenda isso. Essa bênção de ser cabeça, de ser destaque, de ser líder, de ser abençoado por Deus, de outras pessoas precisarem, de outras pessoas necessitarem de Israel, só se eles obedecessem, estava na condição de obediência. Se você for desobediente, você será cauda, não será cabeça. Entenderam? Então o texto é muito fácil da gente entender, da gente interpretar ele.
Trazendo para os dias hoje, fazendo aplicação hoje nos dias atuais, seria se nós, hoje igreja, nós servos de Deus, fôssemos obedientes a Deus. Então, nós temos que ser influenciadores para as outras pessoas pela nossa obediência. Então, se nós formos obedientes a Deus, se nós hoje como igreja, na aplicação, fazendo a exegese, se nós formos obedientes a Deus, então seremos cabeça. Como cabeça? Iremos ser abençoados por Deus, haverá um reconhecimento de outras pessoas que realmente Deus está em nossas vidas, né? Então, nesse sentido aí, mas quando desobedecemos a Deus, não vamos ser cabeça nunca, vamos ser sempre cauda, vamos ser envergonhados, vamos ser dizimados, vamos passar por situações difíceis, vamos viver uma vida constrangedora sempre, porque existe o processo de desobediência. A obediência vai gerar justamente a bênção de Deus sobre a vida de Israel. Sabendo que o texto foi direcionado a Israel, no livro de Deuteronômio, nesse capítulo 28, foi direcionado a Israel. Mas quando a gente traz para o dia de hoje, ela vai ter que levar a mesma referência. Eu não posso pegar um texto isoladamente e trazer para a igreja e esquecer que existe um contexto nele. Eu preciso também levar para as pessoas, também para a aplicação de hoje, Deus só vai te colocar como cabeça, ou seja, você só vai liderar, você só vai ter um destaque, você só vai ter honra se você for obediente também ao nosso Senhor. Se você for desobediente, infelizmente, você será uma pessoa que será envergonhado. Então, esse aí foi o texto que nós trouxemos para a nossa interpretação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula, se o Eterno assim permitir. Shalom, shalom.